Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de T&D, podendo ganhar mais de R$ 10.000 por mês treinando e desenvolvendo pessoas. E no conteúdo de hoje eu quero falar com você sobre por que treinar e desenvolver pessoas pode te levar a ser bem remunerado. Fala para mim, quem nunca sonhou em ter uma carreira dos sonhos que lhe permitisse uma boa remuneração, ter uma sensação de prazer, de plenitude ao realizar uma atividade como essa? O grande problema, o grande desafio é que a realidade de muitas pessoas é extremamente diferente das expectativas que elas acabam tendo. Muitos acabam sendo escolhidos pelos seus trabalhos, sofrem para permanecer em um ambiente que sempre está abaixo das suas expectativas. Provavelmente você em algum momento já sentiu essa sensação na sua carreira e já tenha visto pessoas ou talvez até mesmo você reclamando da remuneração atual, do chefe, dos clientes, dos colegas. E eu acredito que talvez você tenha o desejo de mudar essa realidade. Quem sabe assumir o controle da sua carreira, ser melhor remunerado, ter o privilégio de trabalhar com o que você ama de paixão. E neste conteúdo eu vou te mostrar por que treinar e desenvolver pessoas pode te levar a ser bem remunerado. E você vai entender que ser bem remunerado vai muito além do que você ter um recebimento de mais de R$ 10.000 por mês, por exemplo. Eu me lembro que um pouco antes de eu tomar a decisão de me tornar um profissional de treinamento e desenvolvimento, eu ficava frustrado olhando a minha carreira, eu olhava a gama de trabalho, a infinidade de trabalho que eu tinha versus a remuneração que eu recebia, e eu fazendo uma conta muito simples, né? Eu não conseguia ver nenhuma outra realidade que não fosse a seguinte: se eu continuar trabalhando na empresa que eu estou trabalhando agora, eu só vou ter um caminho. Porque eu não vou conseguir aumentar a minha receita e o único caminho será tentar diminuir as minhas despesas. Ou eu tentaria realmente redirecionar a minha carreira para mudar essa realidade. E foi assim que eu comecei a enxergar a oportunidade de me tornar um profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, assim, eu tive a oportunidade de descobrir que essa carreira, além de me possibilitar ser bem remunerado, o que eu pensava que seria a condição primeira, mais imediata de desenvolver uma atividade como essa, diferente da atividade que eu estava desempenhando, eu fui percebendo que dinheiro era apenas uma das vertentes de você ser um profissional de T&D. Existiam outros ganhos que aos poucos eu fui percebendo, e mais que isso, eu fui me dando conta de que esses ganhos são muito mais valiosos, importantes do que necessariamente a questão financeira. Então, assim, ser bem remunerado como um profissional de T&D é dinheiro, mas não só dinheiro, e alguns outros dois elementos para deixar bem simples que eu vou compartilhar com você na sequência. Sim, obviamente, ganhar
dinheiro, ser bem remunerado financeiramente falando, é uma realidade que qualquer profissional gostaria de alcançar. Então, sim, existe o fator, a questão da remuneração em si, mas é bem mais que isso. Então, vamos começar a pensar da seguinte maneira. Sim, ganhar bem, e isso pode mudar de pessoa para pessoa. Vamos pensar em uma realidade que, no melhor dos cenários, para alguém trabalhar numa empresa na área de treinamento e desenvolvimento, sendo, por exemplo, um analista de TI/D ou um profissional de desenvolvimento organizacional, como se costuma dizer hoje também, o DHO, ele vai ter uma remuneração aí provavelmente em torno de uns 7 mil reais. Mas, como um profissional de TI/D autônomo, esses valores, escuta só, não tem limite. Digamos que, por exemplo, é possível ganhar os mesmos 7 mil reais trabalhando menos. Ou ainda, ter ganhos acima de 10 mil reais por mês. Às vezes, você pode construir pacotes, programas de treinamento e desenvolvimento que te remunerem com mais de 30 mil reais por clientes e por aí vai. Então, assim, existe uma série de metodologias, uma série de estratégias da forma como você pode ter esses ganhos financeiros. Mas, como eu disse, o retorno financeiro não é a única forma de ser bem remunerado treinando e desenvolvendo pessoas. Existe um fator muito bacana que é o tempo. E aí eu percebi que essa é uma das formas mais maravilhosas de ser remunerado treinando e desenvolvendo pessoas. Eu vou te falar por quê. Imagine o seguinte: para ganhar 7 mil reais numa empresa, um profissional nessas perspectivas que eu coloquei para você tem que trabalhar em torno de 220 horas mensais, o que seria um mês inteiro de trabalho. Já como um profissional de TI/D, basta você, por exemplo, fechar um pacote de 18 mil reais com um cliente, dividido em 12 vezes de R$ 1.500. Agora, nessa mesma proporção, imagine que você, ao invés de um, possui 5 clientes em que você dedica 1 hora por semana em cada um desses clientes, o que dá em torno aí de umas 4 horas por mês, e contando cada um desses clientes, 5 clientes, totalizando aí 20 horas mensais. Pegou? Vou de novo e aí você compara. Agora vamos fazer o comparativo para você entender. Então olha só. Sendo CLT, você tem um investimento de tempo, de energia, sua hora, de pelo menos 220 horas mensais, o que te equivale a uma remuneração de 7 mil reais por mês. Optando por ser um profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas, nesses moldes que eu estou compartilhando com você, este profissional vai, com esses 5 clientes, num pacote de 18 mil reais cada um, dividido em 12 meses, de 1.500, vai ter o mesmo, não é nem o mesmo, é um pouquinho mais, acaba sendo um pouco mais, não tem jeito, vamos pegar nessa ótica, 7.500 reais, só que trabalhando 20 horas. CLT 220 horas para uma remuneração de 7 mil, como um profissional de treinamento e desenvolvimento autônomo, 20 horas com recebimento de 7.500 reais. E alguém pode se perguntar assim, mas isso existe? E a resposta é sim. Eu me recordo de uma das minhas alunas do curso de administração, que ela fez uma pesquisa para
entender esse mercado aqui na nossa, né, na nossa região, de quanto que as empresas estariam dispostas a investir para treinar e desenvolver as suas pessoas, investir numa consultoria. E aí o retorno, a resposta que ela teve foi que as empresas estavam interessadas em investir algo em torno de R$ 1.500 por mês. Eu estou falando algo, um dado de 5 anos atrás. Imagine hoje, onde o mercado mudou, as empresas estão mais conscientes, estão ávidas por esses programas de treinamento e desenvolvimento, visto o desafio que eles estão enfrentando, principalmente pós esse cenário de pandemia. Então é algo realmente para ficar atento. Mas, de novo, estou trazendo esses dados mais para trazer a perspectiva não do aspecto do dinheiro agora, mas sim do tempo. Ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas também está ligado com o aspecto tempo. Lógico, não existe fórmula mágica, é preciso uma série de fatores que eu resumo em clareza e direção alinhadas com um método testado e validado para que realmente você alcance esses resultados. Mas respondendo a questão, é absolutamente possível e eu posso compartilhar o que eu vivo na minha carreira e vendo exatamente esses resultados acontecendo. E um outro ponto muito, muito interessante que nos permite visualizar que ser bem remunerado é mais do que simplesmente ter dinheiro ou ter tempo, é você ter o privilégio de trabalhar com o que você ama de paixão, com a sua competência máxima, aquilo que você compartilha sem muito esforço, com uma capacidade extraordinária de gerar resultado. E quando é necessário um aprimoramento, uma busca maior de conhecimento, ou seja, você vai ter que aprender para compartilhar mais, isso também é extraordinário, porque você vai estar sendo remunerado para ensinar, para compartilhar mais e mais conteúdo. Então imagine você trabalhar com a sua paixão, com a sua competência máxima, o que faz com que a coisa flua naturalmente, com resultados incríveis, extraordinários, com você podendo trabalhar com um sorriso de orelha a orelha e quando for necessário, exigido aprimoramento, esse aprimoramento ainda vai ser financiado e você ainda vai se beneficiar de poder angariar ainda mais conhecimento para a sua carreira. E eu me lembro do quanto isso foi poderoso para mim, porque na empresa que eu trabalhava antes de me tornar um profissional de T&D autônomo, eu já tinha conseguido ser promovido para a área de T&D, né, na empresa. Eu já atuava e me sentia extremamente realizado, né, com o que eu fazia, por trabalhar numa área que eu amava de paixão. E aí eu pensava, será que é possível melhorar ainda mais? E a resposta foi sim, principalmente quando eu identifiquei a minha missão de vida. Eu falei isso no conteúdo anterior, a importância, e agora eu estou dando um pouquinho mais desse olhar, que é a minha missão, que é anunciar a boa notícia, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual das pessoas através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, com base nos valores cristãos. E aí eu percebi que, olhando para o que eu fazia na empresa, onde eu dava treinamento, mas tinha toda uma gama operacional além dos treinamentos, eu percebi que
apenas 20% do meu tempo estava totalmente dedicado à minha missão. Essa que eu acabei de relatar, que me permitia estar numa sala treinando e desenvolvendo pessoas. Os outros 80% eu estava trabalhando com o que eu amava, com ações ligadas a treinamento e desenvolvimento, mas questões operacionais que não tinham ligação direta com a minha missão, ou seja, não me permitiam estar em uma sala treinando e desenvolvendo pessoas. Não é? Então, sim, é um ponto que me chamou muita atenção e foi por isso que tempos depois eu fiz a escolha de me desligar da empresa e passar a me dedicar exclusivamente à minha carreira como um profissional de T&D. E assim eu pude descobrir esse universo maravilhoso que toda semana eu tenho a maravilhosa oportunidade de compartilhar com você. Em resumo, por que treinar e desenvolver pessoas nos permite ser bem remunerados? Bom, porque nós podemos, além de, obviamente, ganhar bem, e aí ganhar bem, para a gente definir um parâmetro aqui, melhor do que a CLT, né, o vínculo empregatício nos oferece, nos proporciona, nós também temos a oportunidade de ter ganhos com relação a tempo. Numa ótica bem simples, eu mostrei para você que é possível você ganhar o equivalente, até um pouco mais do que a própria CLT paga, trabalhando 200 horas a menos. Te dei até um exemplo de um programa que pode ser desenvolvido. E aí você fala assim, é possível? Sim, é possível. As empresas, no mínimo, têm condições de pagar as de médio porte, pequeno porte, até R$ 1.500 por um trabalho desse. E existem empresas que têm condições de remunerar e financiar até mais do que isso. Estão dispostas a oferecer até mais do que isso para um profissional que vá trazer o resultado, que tenha condição de atender as principais necessidades que esta empresa apresenta. Então, assim, além do fator remuneração em termos de dinheiro propriamente dito, além da questão do tempo, como eu também coloquei para você, existe também o que talvez seja o que mais vale a pena. A capacidade de nós trabalharmos com aquilo que nós amamos de paixão, aquilo que faz o nosso coração cantar, aquilo que nos permite compartilhar o nosso conhecimento, dividir aquilo que nós aprendemos, fazendo uso da nossa competência máxima, o que vai potencializar esses resultados e fazendo com que a gente tenha disposição, ânimo, vontade e principalmente prazer em realizar esta ação que estamos propondo e que estamos empreendendo. Portanto, se você quer ser bem remunerado, ter mais tempo e trabalhar com a sua paixão, você precisa ser um profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas. É uma consideração muito importante a ser feita. Eu demorei para entender isso. Eu relutei para acreditar que isso fosse possível para mim, para minha vida, para minha carreira, até que pouco a pouco eu fui constatando, e foi uma jornada longa para que realmente eu conseguisse reunir todos os recursos necessários para tomar essa decisão e para conseguir de fato implementar uma carreira como essa na minha vida e na minha história. Então, assim, não foi da noite para o dia. Se eu for até mesmo parar para analisar e para pensar,
foram alguns bons anos investindo tempo, energia e dinheiro para conseguir consolidar um método que me permitisse transitar de uma carreira que eu amava para uma carreira que eu sou extremamente apaixonado, infinitamente mais feliz e realizado. Então, assim, esse é o convite que eu faço para você. Considere muito se voltar para essa oportunidade de se tornar um profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então eu te convido, de fato, a considerar, a aproveitar esta oportunidade de olhar para o mundo de treinamento e desenvolvimento, olhar para a carreira de ser um profissional de T&D e começar a dar passos nessa direção. É verdade, não foi fácil, não foi do dia para a noite, mas principalmente para mim, que não tinha nada à disposição para eu chegar nesse resultado e que eu tinha que garimpar e que hoje eu consigo consolidar isso numa rota, numa jornada que pode ser compartilhada e vivenciada por outras pessoas, é que eu acredito que vale a pena você considerar e começar a investir para que você consiga de verdade se tornar esse profissional que vai te permitir ser bem remunerado, não só por meio do dinheiro, mas pensando no tempo e também podendo trabalhar com aquilo que você ama de paixão. Quero agradecer imensamente a sua companhia, por ter acompanhado mais esse conteúdo até aqui, um conteúdo voltado para te ajudar a se tornar um profissional de treinamento e desenvolvimento e ser bem remunerado por isso. Quero pedir que Deus abençoe você, que esse conteúdo possa ser um divisor de águas na sua vida e na sua história, e se às vezes essa é a luz que você estava esperando para se redirecionar na sua vida e na sua carreira, com a graça de Deus ela chegou, a luz chegou, bora lá fazer acontecer. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.